Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Bom, hoje é dia 19 de março. Hoje é um dia do Logos Ocupar. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória. Apesar que eu já tenha falado algumas coisas, entretanto, muita coisa aconteceu dentro desse período. Muita coisa. De fato, eu venho testemunhando, sou uma testemunha de Abel. Abel, eu o chamo de Abel, mas fiquem à vontade, chamam de Joshua, Emmanuel, Coração do Mundo, enfim, ele tem muitos nomes. Muitos e muitos, mas muitos nomes. Milhares e milhares, também conhecido aqui no Ocidente, no Brasil, como Jesus Cristo. Abel é o nome que eu chamo. Abel, desde a minha jornada, mas de 2023 para cá, eu testemunhei muita coisa. A partir do momento que eu recebi, no dia 14 de janeiro de 2023, a energia de Maitreya, aonde o meu espírito me informou que eu estava pronta para servir a luz e que eu iria servir a luz, que eu era uma terapeuta da geometria sagrada, me passou então a missão de concretizar, de realizar a Cosmos e também de que eu escreveria um livro. Esse livro falaria sobre a missão do Brasil. Naquele primeiro momento, foi essa informação que eu recebi do meu espírito. O tempo se passou. A questão de ser uma terapeuta da geometria sagrada, eu realmente consegui associar, fazer a percepção, assimilar de que eu era uma terapeuta. Mas que geometria sagrada era essa? Como eu estava deitada, sobre a minha cama, isso no dia 14 de janeiro de 2023, foi muito forte o que aconteceu. Procurei muitos e muitas vertentes, muitas fontes para conseguir entender o que de fato estava acontecendo, o que foi aquilo, porque eu nunca tinha ouvido falar até então sobre fraternidade branca, eu nunca tinha ouvido falar sobre os raios, eu nunca tinha ouvido falar sobre os mestres ascensionados, nem inclusive que energia era aquela que estava descendo. Naquele primeiro momento eu acreditei que fosse alguém que estava me falando, era a minha voz, mas que alguém estava me falando porque eu sentia a presença em volta, existiam seres muito iluminados em volta da minha cama, ao redor da minha cama. Então eu achei que um deles tivesse falado ali para mim e eu ouvi pela minha própria voz. Depois de um tempo, eu descobri que foi a minha própria voz, que foi eu mesma, que foi o meu espírito, que ecoou, que falou. Bom, a partir disso, houve uma procura. Que geometria sagrada era essa? Eu precisava descobrir. Então, eu fui atrás. Naquele momento, eu realizei, até fui em busca de uns cursos. Parei, acho que na sétima, sexta aula, talvez, acho que eu nem cheguei tanto assim. Percebi que era muito superficial, eu não gosto realmente de nada superficial. Então, ali eu vi que não era para mim, não era aquilo, não se falava, a geometria sagrada que eu estava buscando não estava nessa superficialidade, não estava nesse contexto de ler e ler o que está escrito, enfim, e de fato não saber de fato o que está realmente falando. Sabe quando a gente fala e simplesmente a gente só está falando sem ter de fato algum conhecimento profundo, ou quando você percebe que a pessoa como se estivesse lendo. Sabe quando você está lendo e você está falando, mas de fato é como se fosse um papagaio, você não sabe nem o que está fazendo ali. Simplesmente está repetindo, é uma repetição, é uma reprodução. Então eu senti isso, então concluí, achei melhor não realizar nenhum tipo de cursos naquele momento. Foi então quando em fevereiro de 2023, eu estava na minha sala
e o meu filho estava assistindo um vídeo no YouTube. De repente, eu olho e vejo a imagem de uma mulher, de uma senhora, e eu olho para ela e digo: eu te conheço. E ela só aponta assim, né? Ela estava bem de frente para a TV, e ela vira, e a imagem dela desaparece. Vou então para frente da TV, e estava ali, exatamente estava do lado, um vídeo da Data Limite, uma live da Data Limite, da Halu Gamache. Quando eu assisti essa live, bem no finalzinho, Halu então menciona exatamente o que aconteceu comigo no dia 14 de janeiro de 2023. Que ela acreditava que seria desta forma, que muito provavelmente seria assim, mesmo deitado sobre a cama, no quarto, e foi de fato o que aconteceu comigo. Eu não busquei em nenhum outro lugar, eu estava deitada na cama, um momento de muita reflexão, uma parte muito interna, me questionando qual é a minha função, quem sou, o que eu quero fazer, o que eu venho para fazer, porque eu sabia já que estava atrelado com a história, mas eu não sabia ainda exatamente o ponto aonde dentro da história de encontrar. Então, quando recebi